Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura PROAC. Eu sou Carlos Gomes e estamos iniciando mais um programa Nostalgia na TV, aquele que revira a memória afetiva das pessoas. Agora solta a vinheta! Pessoal, hoje eu vou falar sobre 3 programas infantis, já que eu tenho encontrado com o pessoal, né, as pessoas passam por mim e assistem o programa, eles começam a pedir, né, falar sobre determinado filme, seriado, desenho, né, que marcaram. E tem pedido muito 3 programas que marcaram a geração dos anos 50, 60 e chegou até os 70, esses programas, né, são 3 programas infantis, que é o Teatrinho Troll, Clube do Guri e Unidunité. São programas que praticamente abriram caminhos para os programas infantis, né? Já que naquela época não era dado assim, tanto valor a programa infantil. Eles achavam que isso aí não ia dar em nada, não ia dar em Ibope, não ia, né, para frente, então o pessoal olhava meio torto, né? Depois desses programas foi que abriu caminho para a programação infantil. Então eu vou começar com o Clube do Guri. Né? O Clube do Guri, na realidade, ele inaugurou na televisão, né? Foi em 1955, mas ele veio do rádio para a TV. E era um programa, era Gurilândia, né? O primeiro nome que se colocou foi Gurilândia, era um programa de rádio, e quem apresentava era o Ari do Rego, que era um cara muito conceituado na época, muito, né, prestigiado, radiofonicamente falando. Então ele ficou a cargo desse programa infantil. Apesar das pessoas acharem que ia dar muito errado, né, ao contrário, deu muito certo. Na realidade, o Gurilândia era um programa para revelar crianças prodígio, crianças que sabiam cantar, representar, né, tocar instrumentos. E tinha ali as secretárias, que era o pessoal que auxiliava o Ari. Né? Dentre essas meninas havia a Sônia Delfino, que era uma menina muito talentosa, que cantava, declamava e já era um artista mirim, dava autógrafo. Então era um programa que começou a atrair o pessoal, as famílias ficavam ao redor do rádio, as crianças principalmente, já que era uma novidade, não havia outro programa, né, semelhante. Isso era na Rádio Tupi. E o pessoal adorava, o pessoal gostou. Inclusive, para vocês terem ideia, a Sônia Delfino, ela ficou até os 13 anos, só que depois, inclusive, ela tentou esconder, né? Ela estava crescendo os seios e tudo mais, ela colocava uma espécie de uma fita para poder não aparecer, né? Aparecer, inclusive, criança e tudo, porque ela tinha um rostinho de criança. Só que acabaram descobrindo e ela foi eles acabaram não punindo ela, colocaram em programas mais de adultos, né? Em seu lugar, contrataram outra criança. Inclusive o Ari, em 1999, numa entrevista na TV Cultura, ele comentou que aquela criança era demais. Quando a Sônia saiu, eles trouxeram outra menina para ser a secretária, e essa menina cantava uma voz que atraía a atenção de todo mundo. E ele ficou encantado. E essa menina era nada mais, nada menos que Elis Regina, né, que hoje os críticos musicais a consideram como a maior cantora brasileira. Bom, isso perdurou até 1955, o sucesso, né, já a ótima aceitação no rádio, acabou levando ela para a televisão, a TV Tupi. Então, em 1955, logo no começo de 1955, migrou para a TV. E fez ainda mais sucesso, porque o pessoal que ouvia no rádio, né, não tinha noção, só imaginava de quem estava cantando, de quem aquelas pessoas que levavam o programa. O Ari, ele não continuou nesse programa. Quem ficou nesse programa foi o Colide Júnior, né, que era já um cara que trabalhava na TV, já tinha um certo know-how, um conhecimento, né, já que ele trabalhava na TV. E esse programa começou a revelar muitas crianças prodígio que cantava, declamava, né, declamava Castro Alves, tocava o acordeon, né, que depois ficou meio proscrito esse tipo de instrumento.
E o pessoal, simplesmente, o sucesso começou a aparecer, principalmente com crianças ali de talento, né? E não havia outro programa semelhante, pelo menos naquele começo, igual aquele não tinha, né? Para revelar crianças para o mundo artístico. E ninguém chegava ao sucesso artístico, a criança, se não passasse pelo Clube do Guri. Ali era o programa que levava a criança a ser uma profissional da música. E ali revelou muitas crianças. Revelou, por exemplo, a Rosana, revelou a Ternurinha, que é a Vanderleia, né? E a Neide Aparecida, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Que era uma belíssima garota, que tinha um talento incrível também. Né? E esse programa começou a deslanchar. Para vocês terem uma ideia do sucesso desse programa infantil, ele ficou 21 anos no ar, de 1955 a 1976. Sempre com uma ótima audiência. Né? Então ele abriu caminho para os programas infantis. E que acabou sendo simplesmente um sucesso. Inclusive o produtor, que é o Samuel Rosenberg, né? Ele falou que adorava gravar com as crianças, gravava discos com músicas infantis, né, que acabaram caindo no gosto do povo. E principalmente era um trabalho social que ele gostava de fazer. E aquele que marcou muito ele foi uma piscina térmica para crianças com deficiência. Isso hoje seria banal, mas para a época, né, isso aí foi uma coisa... sabe, muito, muito, muito importante, porque era difícil de se conseguir. Hoje poderia ser banal, naquela época não. E isso para ele foi um marco. Isso foi uma felicidade incrível. E saber também que ele abriu caminhos para a revelação de artistas que mais tarde, né, seriam famosas, como a Vanderleia, por exemplo, a própria Sônia Delfino. Né? E agora eu vou falar do segundo programa, que foi o Teatrinho Troll. Esse arrebentou a boca do balão. Esse foi um sucesso incrível. Porque eu lembro que eu era pequeno, inclusive eu morava em Minas, e tinha um programa, né, era na rádio Tiradentes, né, de Belo Horizonte. Eram programas que traziam, por exemplo, historinhas, né? Era Monteiro Lobato, era os programas americanos como Bela Adormecida, Cinderela, enfim, Chapeuzinho Vermelho, e a gente ficava ouvindo, e aquilo ali, o pessoal, quer dizer, a gente era ingênuo, tinha uma imaginação incrível, né? Aquilo que o pessoal começava a imaginar, aquilo o pessoal viajava, né? As crianças viajavam naquilo ali, porque não estava vendo, mas imaginava. A gente tinha no máximo, eram as figurinhas, né, daquela época, a gente colava com grude, né? Muito depois que tivemos acesso a brinquedos e outras coisas mais. E isso aguçou ainda mais a curiosidade das crianças, que não perdiam um programa. Porque aí começou a levar, isso daí a pessoa poderia assistir na televisão. E dali era o Fábio Sabag, né, e o Moacir Deriken, que inclusive depois ficaram famosos com programações, novela, tudo mais da Dona Globo. Né? Isso aí foi uma coisa que marcou muito para eles. Então, era 5 cenários, né? Era bruxas, era princesas, príncipes, castelos. Então era um mundo encantado. E nesses cenários, eles traziam árvore de verdade, traziam animais de verdade, né? E as crianças adoravam, e ali era um encantamento para elas, porque simplesmente não... Eu vou falar uma coisa, eu conversei com um amigo, inclusive já que era do Rio de Janeiro, foi onde foi, né, gravado, produzido o programa, então ele comentou comigo, o programa era às 2 horas, então às 2 horas até às 3 horas, simplesmente o pessoal sumia da rua, não tinha ninguém na rua, né? Isso estendia para várias praças, em vários estados. Que inclusive começou nessa época, aquele negócio de colocar TV em praça, onde não tinha televisão, né, colocavam geradores, e o pessoal começou a tomar mais atento, mais a programas televisivos. Isso começou a expandir. E o Teatrinho Troll chegou arrebentando justamente, que mexia com a imaginação das crianças. Então você imagina, eu recordo, primeiro uma parte que eu cheguei a ver, as famílias reunidas, a mãe da gente fazendo um bolinho de fubá, né,
para a gente tomar bolachas, para a gente tomar com groselha, e naquela época se abriam-se as casas, né, para as crianças poderem assistir, tinha um compartilhamento incrível, não é igual hoje, né, onde estamos em outra época, mas eram momentos maravilhosos, e aí revelou vários artistas, né? Por exemplo, havia histórias de Monteiro Lobato, havia histórias norte-americanas, como os programas da Disney, né? Que era, por exemplo, a Cinderela, a Branca de Neve e os Sete Anões, até Mickey. Então eles faziam esse tipo de programação, ele encantava. E ali tinha atrizes que se tornaram famosas, como a Norma Bloom, que trabalhou em várias novelas da Globo. Ela era a princesa, e o Roberto de Cleto, que era um ator de teatro, sempre era o príncipe, né? E tinha aqui a bruxa, que era muito querida, que era a Zilka Salaberry, que é a nossa eterna Dona Benta do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Para vocês terem uma ideia, ela começando ali, e já com muito sucesso. Mas ela não foi a primeira bruxa. Teve fizeram já pro teatro, né, uma peça, que era o Casaco Encantado, e a bruxa era a Fernanda Montenegro. Depois dela acabou sendo substituída pela Zilka Salaberry. E princesa não foi só a Norma Bloom, né? Quer dizer, ela fez a maior parte. Mas antes dela, tinha a Iris Bruzi, que era uma loira estonteante, e tinha também a Neide Aparecida, que também fazia as propagandas no intervalo, né? E depois ela ficou fixa, né? Como uma princesa, e fazendo às vezes até outros papéis. E ali trabalhou, por exemplo, Cláudio Cavalcante, a Cristiane Torlone, Otton Bastos, o Carlos Castro, né, que era um ator também na época muito conhecido, chegou a trabalhar na Globo. Então, além de revelar, né, ali foi um laboratório para as pessoas começarem a desenvolver na televisão ali, né? O Fábio Sabag depois se tornou um grande produtor, escritor também, de novelas, o Moacir Deriken, né? Eles ficavam encantados com aquele tipo de trabalho. Então foram 10 anos, né, que ficou ali de 1956 a 1966, e sempre com muito sucesso, né? Parava isso durou 10 anos, todo esse sucesso, né? E até hoje, inclusive o Moacir Deriken estava comentando numa reportagem dos anos 80, né? Ele comentou que aquele pessoal cabelo branco parava ele e perguntavam se ainda ia voltar o Teatrinho Troll, né? Porque marcou a infância deles, era um programa bem feito, era um programa maravilhoso. Então ele tinha, porque acabou, antigamente eles não comunicavam, né? Simplesmente interrompia a programação. Quer dizer, no 10º ano, o pessoal esperava até uma homenagem, alguma coisa, porque ainda tinha bastante público ainda. Mas, infelizmente, né, acabou eles não deram sequência e o pessoal ficou órfão do Teatrinho Troll, que marcou tanta gente. Revelou tantos artistas e encantou as crianças dos anos 50 à metade dos anos 60. Um programa infantil que, para vocês terem ideia, o Teatrinho Troll está para a época que a Xuxa teve, né, na época dela. Então, inclusive, eles dizem que até hoje, por exemplo, os atores que ainda estão vivos, sempre tem alguém parando eles e perguntando se o Teatrinho Troll vai voltar, né? E deixou muitos órfãos. O pessoal, até hoje, eu converso com as pessoas e lamento de ter terminado esse programa, porque era uma hora de encantamento, né? Uma hora que o pessoal viajava, né? O pessoal, a mente deles ia para outra dimensão, porque era muito bem feito. Eram 5 cenários. Uma parte era feito como era ao vivo, né? E então era uma correria, quando dava uma propaganda rápida de um cenário para o outro. Depois começou o videotape, né? Aí dava para parar, para correr para outro cenário, para poder dar sequência à programação. Só que não dava para editar, né? Era um negócio bem corrido mesmo. Então ali tinha que fazer com amor, com coração. Era o dia a dia uma luta, para você ver, 10 anos no ar, né? Ele tinha que correr atrás de animais para fazer parte do cenário, de árvores que vinham, né? Enchia de terra. E eram 5 cenários, então era na raça, na vontade, no amor, né?
E as crianças davam a resposta, porque não é fácil fazer esse tipo de programação na época para criança, eram verdadeiros heróis, né? Feito com coração mesmo. Bom, pessoal, nós vamos falar agora de outra programação, que era o Unidunité. Esse programa é de 1965. 26 de abril de 1965 entrava no ar o programa infantil Unidunité. Só uma curiosidade. No dia 26 de abril de 1965, a Globo entrava no ar. E no mesmo dia entrava no ar o programa Unidunité, que foi o primeiro programa a ir ao ar pela TV Globo, programa que marcou. Esse programa ele era comandado pela professora Fernanda Barbosa Teixeira, né? E a tia Fernanda. E o cenário era uma sala de aula, né? Tinha quadro negro, giz, apagador, enfim. Era uma sala, as carteiras, como era da época, aquelas carteiras de madeira, e várias crianças. E ali eles brincavam, eles faziam trabalhos escolares, tinha a hora da oração, né, onde ela pedia para que as pessoas em casa colocassem um copo do lado da televisão e acompanhassem as orações. Então ensinava a respeitar pai, a mãe, a respeitar a professora e a bandeira, né, que era um símbolo nacional, e a importância da bandeira do país. E era um programa bem didático, um programa onde se divertia-se muito, onde a tia Fernanda era muito carismática. Então é um programa que ficou 3 anos no ar. Eu achei, ficou pouco, né, de 1965 a 1968, e estava indo bem. Só que era uma luta, como eu falei, para fazer uma programação naquele dia. A Globo estava começando ainda, né? E o maestro Antônio Ângelo, né, ele adorava interagir com as crianças, só que ele só interagia com o piano, né, ficava com o piano ali. Inclusive, quando ele tocava o piano, a tia Fernanda já sabia que tinha alguma criança que queria falar com ela, né? E é um programa que durou bastante, fez bastante sucesso, as pessoas adoravam esse programa. Não se esquecem, né? Esse programa que é guardado no coração e na mente das pessoas. Bom, e aconteceu um fato curioso dessa programação, foi porque alguns anos atrás, os filhos da tia Fernanda, da Fernanda já de idade já, então eles descobriram as caixas, e dentro dessa caixa tinha um rolo de filme. Eles nem imaginavam o que era. Então eles levavam foram ver o filme, né? E ali estava gravado o primeiro programa da tia Márcia, e a cores ainda, né? Então isso já está na Globo, ela pegou isso daí, já faz parte, né, ali do documento da Rede Globo. E recentemente eu cheguei a ver, inclusive, uma homenagem, né? Inclusive alguns artistas comentando que assistiam essa programação. E inclusive tinha, voltando até outro programa que era o Teatrinho Troll, tinha o Dom Trolino, que era um boneco, né, que era o símbolo da Troll, que era uma fabricante de brinquedo. E recentemente eu ainda vi esse boneco ainda, estava até, né, no Mercado Livre um desse vendendo. Então, fez muito sucesso também. E esses 3 programas eram programas que eram feitos com amor, que tocavam o coração, que ensinavam bons preceitos, que hoje faz tanta falta, né? E todos esses que trabalharam, que assistiram esses programas se tornaram homens de bem. Tá? Então, a gente se pergunta o que está acontecendo agora, que não se consegue fazer esse programa que toca realmente as crianças, que na época não tinha merchandising, era tudo feito com amor, com carinho. E esses 3 programas marcaram indelevelmente a memória afetiva de cada criança que assistiu na época. Infelizmente só existe fotos, né? Em filmagem teve essa aí do Unidunité, que é a única que sobrou. E por acaso ainda, né? Mas resiste na memória das pessoas, e sempre tem alguma pessoa perguntando para mim se alguma coisa do Teatrinho Troll, do Unidunité ou do Clube do Guri. Porque, inclusive, o Teatrinho Troll tinha um trabalho social todo final de ano. Ou eles tocavam na delegacia, né, para os presos, ou no teatro municipal,
nas escadarias, tocavam em orfanatos, em hospitais. Eles iam lá para fazer teatros, tinha música, tinha um trabalho social maravilhoso. E por isso que durou 10 anos, né? Porque não era fácil fazer. Com poucos recursos e com muita garra, com muita vontade, conseguiu-se fazer essa programação. Né? Infelizmente, essa magia, né, parece que se perdeu com o tempo. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido bastante esse programa. E até o próximo, se Deus quiser. A gente vai falar sobre outros programas que marcaram gerações, que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Ok, pessoal? Um abraço, hein?